Olá, seja bem-vindo a mais um Pode Transformar, o podcast do Grupo RPM. Hoje nós vamos falar sobre endividamento. É um assunto muito sério que muitas pessoas ainda batem cabeça, muitas famílias ainda estão sofrendo por causa de endividamento nas suas finanças pessoais. E ninguém melhor para falar sobre isso do que nosso sócio, gestor e consultor Romário Lacerda, produtor do nosso curso Finanças de Valor, que já está disponível na Hotmart para você adquirir. Hoje nós vamos falar sobre endividamento e eu quero convidar você, Romário, parabéns por estar aqui, muito obrigado pela sua presença. E o que a gente vai falar com a turma aí hoje? Obrigado pelas palavras, né? Me exaltou aí. E assim, vamos falar de endividamento hoje. No nosso curso Finanças de Valor, a gente trabalha várias áreas aí das finanças pessoais. Hoje vamos trabalhar essa parte do endividamento. E mais especificamente, vamos trabalhar as 7 raízes do endividamento. Olha isso, 7 raízes de endividamento. Então roda a vinheta. Romário, 7 raízes de endividamento? Quais seriam essas 7? Isso mesmo, André. 7 raízes. Quando eu comecei a estudar mais profundamente finanças pessoais, eu fui entendendo ali que tem algumas raízes, algumas causas que levam as pessoas a ficarem endividadas. E aí eu entendi que são 7. A primeira delas é o cartão, o uso do cartão excessivo, né? A gente usa demais ali o cartão e é isso aí às vezes pode nos deixar endividado. Segundo, desemprego, né? Ou a diminuição da renda. Às vezes a pessoa ganha 10 mil, aí do nada começa a ganhar 5 mil. Isso também pode acontecer e levar a pessoa a ficar endividada. A pessoa ali também não tem um planejamento financeiro, não buscar conhecimento financeiro, a própria pressão social, né? As pessoas ficarem falando, você tem que comprar isso, compra aquilo. Hoje, que está muito em alta também, as apostas, né? Sim. E, por último, as despesas inesperadas, né? A pessoa que não tem ali uma reserva de emergência, qualquer coisinha que aparece, um carro estraga, um filho fica doente, acaba que isso afeta o financeiro e deixa elas endividadas. Então, essas são as 7 raízes do endividamento. Então, se a gente pegar qualquer pessoa hoje que está endividado, qualquer família, fazer um raio-x nas finanças pessoais, e essa pessoa que está endividada, ela vai estar em alguns desses 7 quadros. Sim, com certeza. Você pode pegar uma pessoa endividada, vai ter um desses pontos ali para a pessoa analisar e falar, nossa, não posso cair novamente nesse erro. E se eu cair também, eu tenho que trabalhar algumas estratégias específicas para não voltar a acontecer novamente. Legal. Então aqui, Romário, eu vejo que o nosso bate-papo vai ser para 2 tipos de pessoas. Aquele tipo de pessoa que vai evitar esses erros para não se endividar, e também aquele tipo de pessoa que já está endividado, vai ter um autoconhecimento hoje, o porquê que ficou endividado, porque às vezes elas nem sabem, né? E também o como sair o que fazer para poder sair desse ciclo de dívidas, correto? Verdade, isso mesmo. Então vamos lá, Romário, qual que seria a primeira que você queria falar hoje para a gente aprofundar? Vamos pegar aí as despesas inesperadas, que foi a última que eu citei aqui agora. Correto. Então, a pessoa, ela não tem uma reserva de emergência, ela não tem ali um dinheirinho guardado, vamos dizer assim, um pé de meia. E o que acontece na vida dela? Um carro estraga, o filho fica doente, né? Alguém alguém da família, né? Precisa de um dinheiro ali, e a pessoa às vezes quer ajudar e não tem, passa no cartão, né? Sim. E aí essas coisas, alguém te chama para ser padrinho de casamento, né? E aí você não tinha, é uma despesa inesperada, né? Por mais que uma coisa ruim, é uma coisa boa. Mas e aí, você vai ser padrinho sem dar um presente? Então aparecem algumas despesas na nossa vida e dependendo do momento, acaba nos fazendo contrair uma dívida. E como resolver isso, né? Normalmente, né, as finanças sempre traz uma filosofia de guarde 10% do que você ganha, né? Essa aí é macro, essa aí vamos dizer assim, é o princípio número 1 das finanças. Sim. A gente tem que sempre viver com menos que a gente ganha, né, e está sempre guardando um dinheiro, guardando um valor ali, nossa reserva, que a gente pode chamar de reserva de emergência, pode chamar de reserva de tranquilidade, reserva de liberdade, mas Sim. O ideal seria que a gente tenha um dinheiro ali, por quê? Porque
esse dinheiro guardado, essa reserva, ela serve para a gente como se fosse um escudo. Ela serve como se fosse uma ruídurinha ali. Qualquer mês que der alguma coisinha errada, a gente, né, tem ali na onde buscar. Sim. Então, vou trazer exemplos práticos. Nesses dias a gente estava na fazenda e um gestor, ele falou, Mário, eu quero começar a guardar dinheiro. Pede para o empresário aí pegar parte do meu salário e fazer uma caixinha para mim. Olha para você ver, né? Então, o próprio colaborador não tinha uma disciplina de guardar dinheiro. Ele pediu para, no dia do meu pagamento, você consegue transferir para a poupança e a outra parte. Nem me dá esse dinheiro, já coloca, já separa ele. Não gastar ele. Então, ele pediu essa questão e nós fez. E aí, o que aconteceu? Ele fez um mês, 2 meses, né? E aí, eu fui perguntar esse terceiro mês pro empresário, aí deu certo? Está continuando fazendo aquilo lá? Ele falou, Romário, fiz novamente, está dando certo. E mês passado, ele pediu para tirar uma parte do valor, porque a filha dele estava chorando de noite, querendo comer melancia, e não parava de chorar, e não tinha dinheiro, você teve que pegar um pouquinho de dinheiro lá que estava guardado para comprar essa melancia para as meninas. Olha você ver um exemplo prático do dia a dia, né? E aí, mas e aí, o que adiantou o Romário? Ele foi lá e tirou o dinheiro, tirou parte do dinheiro. Mas aí, vamos pensar, e se não tivesse o dinheiro? Ele tinha, pelo menos, né? Se não tivesse dinheiro, o que aconteceria? E o que já aconteceu muito nessa fazenda, né, que é o da consultoria. Ele pede dinheiro emprestado para o patrão. Então, assim, é na onde que todo mês, em vez de ele ganhar o salário dele cheio, ele sempre tem uns descontos ali. Sim. Então, agora que ele guardou, vamos supor que foi R$50 que ele tirou. Né? No mês que vem, ele não vai vir descontado esses R$50. O dinheiro dele vai continuar vindo do mesmo valor que sempre veio. Então, essa é uma ideia prática, né? Um exemplo prático. A pessoa ela tem ali algumas despesas inesperadas. Aí eu sempre falo assim, ó, tem imprevisto que é previsto. Sim. A gente fala assim, meu carro estragou, é imprevisto. Gente, quem tem carro, o carro estraga. Então, assim, eu sempre guardo um dinheiro para fazer manutenção do carro. Eu sempre guardo um dinheiro ali para pagar IPVA do carro. Sim. Mas por quê? Porque, não, mas cheguei agora no janeiro, eu tenho que pagar IPVA, olha o imprevisto. Eu sabia que tinha. Estava bem previsto esse imprevisto seu aí, você que não se preparou. Então, para as despesas inesperadas, o que a gente tem que fazer é começar a construir uma reserva. Arrumar, mas aí, eu não ganho muito dinheiro, eu não consigo guardar muito, começa com o que dá. As pessoas querem começar grande também, André. Quer começar com 100, 200, 300, às vezes a pessoa não consegue. Se você conseguir começar com 50, com 20, começa. Que depois você vai criando o hábito. Acho que no começo é mais importante construir o hábito de fazer sobrar, né, do que você realmente colocar o dinheiro em si ali, porque você vai construindo uma mentalidade, um hábito, né, um comportamento de guardar dinheiro, de ter dinheiro na conta. Não ficar naquela vida, tipo assim, eu estou sempre zerado, eu estou sempre no negativo. Então, para a primeira raiz, essa é a solução. É legal, Romário, você falou aí do exemplo da melancia, porque assim, ó, a pessoa ela vai gastar o dinheiro de todo jeito. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo guardar dinheiro. Nossa, eu não tenho disciplina de guardar. Nossa, nunca sobra. Não sobra, mas quando o imprevisto vem, ela arruma o dinheiro para algum lugar. E ela causa ali, ela cria uma dívida para ela. Você falou de um exemplo, ó, esse rapaz ele tinha R$50 lá na caixinha dele. Precisou da melancia, foi lá, usou esse dinheiro, mas esse dinheiro era dele. Ele não estava devendo para ninguém. Agora, se ele não tivesse esse dinheiro, ele teria que pedir para o patrão para poder adiantar alguma coisa e depois ele deveria pagar. Né? Veria descontado, mas ele deveria pagar, porque isso é uma dívida. Então é muito mais fácil, assim, né? Você falando aí, eu fiquei pensando, a gente fazer uma dívida com a gente mesmo. Eu pegar uma parte do meu dinheiro, eu separar essa parte, mesmo que às vezes vai me apertar em algum momento, mas vai me trazer uma certa tranquilidade, uma certa segurança para no momento que acontecer o imprevisto, eu já ter ali de onde tirar, né? Isso daí faz muita diferença, né, Romário? Porque você não fica devendo para ninguém, você não fica precisando de nada, de alguém, só tentando diminuir um pouco o custo de vida. E é legal você falar isso, porque realmente as pessoas, elas conseguem reduzir um pouco o custo de vida. Porque, na verdade, já fazem. IPVA, a pessoa vai pagar de todo jeito, o carro ela vai pagar de todo jeito, só que ela ainda vai pagar com juros se ela ficar pedindo dinheiro para os outros, né? Isso afeta muito. Bacana. Romário, o que mais? Você falou de cartão de crédito. Porque às vezes a pessoa ela recorre ao cartão de crédito, né? A gente está falando de, às vezes, pedir dinheiro para um patrão, para um amigo, para um parente, para um crédito no banco,
mas o cartão de crédito está ali e geralmente é o primeiro que a pessoa vai utilizar. Verdade. Então, se a pessoa ela tem o cartão, se ela tem um limite, o que acontece é que, não, então eu posso usar. Então, agora, já que eu não tenho patrão, já que eu não tenho dinheiro guardado, então eu vou pegar o cartão aqui e passar ali essa melancia. A questão aqui, talvez a pessoa não passe só a melancia, né? Talvez ela passe a manutenção do carro, né? Talvez ela passe o presente do casamento, que ela foi ser padrinho, e ela foi pro casamento, ela também teve que alugar um traje, ela passa ela também, porque tudo veio junto, tudo acumulado ali. Sim. Aí quando vê, no final do mês, a pessoa às vezes recebe, assim, R$3.000 e o cartão dela deu 3.000. Um exemplo. Foi tudo embora pro cartão. Mas e a parte da alimentação? Aí você começa às vezes a entrar num ciclo, né? Agora, com a alimentação, vou ter que passar no cartão também. Aí chega um momento que você não está conseguindo pagar à vista, você começa a dividir a fatura, e aí você começa a pagar juros também. Aí você quer fazer um Pix, tem que fazer como fazer Pix pelo cartão. Um negócio assim, né? Faz um Pix pelo cartão do Nubank, aí você só vai dificultando, né? Então, o cartão ele fica sempre como uma saída ali, né? Uma saída estratégica, que não é tão estratégica assim. Sim. E aí eu vejo que é tão legal que eu fazendo na prática vai acontecendo umas coisas que a gente vai aprendendo, né? Eu coloco limite no meu cartão de crédito. Vamos supor, o seu limite pode ser 20 mil, 50 mil, 10 mil, 5 mil, o valor que for. Mas você pode controlar esse limite, certo? Ali dentro do aplicativo você consegue. No meu caso, eu uso a conta do Nubank, então eu coloco lá um certo limite. Tem mês que às vezes, nossa, cara, aqui eu vou ter que aumentar mais 100. Assim, vou ter que aumentar mais um pouquinho que não deu. Chegou no final do mês, tive que mexer mais um pouquinho. Certo. E aí, na hora que você faz esse movimento dentro da sua conta, o próprio aplicativo do Nubank fala assim, ó, parabéns por estar gerindo seu dinheiro. Você quer compartilhar com seus amigos? E aí tem como você compartilhar isso nas redes sociais, WhatsApp. É uma coisa tão legal e às vezes, né, vamos dizer assim, é a solução. Sim. E aí, ou seja, então, para esse tipo de, vamos dizer assim, de dor, de dificuldade, eu vejo assim, ó, defina um limite para o seu cartão de crédito, mas não deixe a operadora definir por você. Exato. Então, a operadora está querendo te emprestar o máximo de dinheiro possível que ela quer ganhar mais juros. Mas será que você pode, com aquele tanto de despesa, aquele tanto de crédito que ela te oferece? Então, às vezes você, eu tenho um limite de 3 mil, mas será que não seria inteligente a gente baixar para 1.000? Baixar para 500? Né? A ideia seria essa, para evitar esse uso excessivo. Por quê? Mário, mas o que adianta ser o controle, depois eu vou lá e aumento? Mas toda vez que você vai lá aumentar, você para para pensar. Você volta com consciência. Você talvez na hora de fazer uma compra impulsiva, o cartão vai dar uma travada ali e falar, ó, não tem limite. Aí você vai ter que mexer no aplicativo. Isso aí automaticamente vai fazer você pensar, repensar. Será que realmente eu deveria comprar isso aqui agora? Eu vejo que é uma solução, André, porque assim, essa impulsividade, né? Às vezes a gente criar uma trava ali vai ajudar de certa forma. E acaba protegendo seu futuro também, né? Porque as pessoas, depois eu pago. Existe uma falsa sensação de que no futuro a gente vai estar muito melhor do que no hoje, né? Só que hoje a gente toma várias decisões que estão afetando o nosso futuro e a gente ainda acredita que, eu vou passar em 2 vezes, passar em 10 vezes. Não, o Pix no crédito. Vou fazer um Pix, agora não tem dinheiro para fazer. Mas o meu eu do futuro vai ter dinheiro para pagar. Mas aí chega lá, aí tem tanto o presente do dia a dia, várias coisas que ainda vai acontecer e ainda tem as contas do passado. Aí vai virando essa bola de neve, né? Essa questão do cartão de crédito, você falou da parte da consciência, só da pessoa alterar o limite, só da pessoa ter uma trava ali no momento de pagar, eu vejo que já faz a pessoa realmente repensar. Porque o cartão de crédito deixa muito fácil para a gente. Você só vai lá e passa. Você comentou uma vez comigo, antigamente a gente tinha o dinheiro físico, né? A gente usava muito mais o dinheiro físico. Você tinha uma nota de R$100, você passava a nota, voltava uma de 50 e uma de 20. Aí você falava assim, nossa, perdi 30. Aí você passava de novo e você ia vendo a sua nota diminuindo. Hoje no crédito a gente não vê mais isso. A gente só passa e não tem a sensação de que a gente está perdendo dinheiro, que está ficando com menos renda. Não, a gente só vai passando e na nossa cabeça afeta muito isso. A sensação de perda com o dinheiro era muito maior, né? Então a gente tinha um pouquinho mais de consciência financeira.
quando você tinha o dinheiro. Mas hoje em dia, dá uma dica para a pessoa, tipo assim, só usa dinheiro. Eu acho que também não é o caminho, porque a gente está indo cada vez para um mundo mais digital. E talvez daqui a pouco até o dinheiro fique extinto, né? Exato. Falando de nota, né? Sim. Romário, pressão social. O que seria essa causa de endividamento? Pressão social. Cartão de crédito, ok. Despesas inesperadas, ok. E a pressão social? Cara, a pressão social, para mim, ela é a mais perigosa porque você enxerga menos. Você não às vezes percebe ela no dia a dia. Ela é muito melindrosa, a pressão social. Sim. Por que é pressão social? Pressão social é você estar no meio de uma roda que todo mundo tem um iPhone, e aí você querer comprar um também. Você está no meio de uma roda que todo mundo tem um carro zero, e você querer também. Não, todo mundo está falando de viagem, e você querer viajar também. Sabe? Ou seja, as pessoas, elas te colocam ali, elas te colocam pressão para fazer algo. Você vai estar num almoço de família, e aí sua família, alguém comprou uma casa nova, né, e você ainda mora de aluguel, e o pessoal falando assim para você, ó, só falta você comprar uma casa agora. O dia que você vai comprar uma casa. Sim. E é nesses momentos que eu vejo que a gente às vezes se endivida. Por quê? Porque a gente vai acabar comprando algo, adquirindo algo, para aparecer para os outros, para se sentir aceito no ambiente que a gente está. Mas será que era o momento? Esse dia eu conversei com alguém, eu não vou lembrar quem que é, mas a pessoa falou para mim assim, Romário, eu comprei uma casa, aí essa casa foi uma maldição na minha vida, eu fiquei pagando um tanto de boleto, eu estava ficando doente, não estava conseguindo dormir, eu fiquei endividado, eu não conseguia pagar essa casa. E aí eu conversei com várias pessoas, e aí a maioria das pessoas disse para mim não vender a casa. Não vende não, né? Vai ficando endividado até quando dá. Vai desfazer de um bem que você tem? Nossa, tá doido, vender a casa. Aí teve um ser humano ali que deu a dica para ele de falar assim, ó, vende a casa. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer. E aí ele ouviu a pessoa que pediu para ele vender a casa. E foi a melhor coisa que ele fez. Porque ele não estava conseguindo dormir. A dívida só estava aumentando. Né? Ou seja, né? Ele estava ficando doente. Ele ia perder a casa também. Todo dia ele ia perder a casa. Exato. E aí ele conseguiu vender a casa que está ali. E aí ele começou a dormir melhor. Né? E aí a vida dele foi ficando mais tranquila para trabalhar. Cabeça tranquila para trabalhar, você consegue gerar mais renda, né? E agora ele já está num caminho aí, se eu não me engano, ele está para comprar uma casa. Essa parte eu não lembro certinho da história, mas a coragem de vender uma casa, ele foi contra a pressão social. Sim. Ele foi. E muita gente não vai. Muita gente fica endividada porque não quer voltar para trás, não quer dar um passo para trás. Não quer mostrar para alguém que está pior, alguma coisa do tipo. O que as pessoas... E isso ele falou para mim, Romário, a pior parte de fazer essa decisão era que eu ficava pensando, o que as pessoas vão pensar de mim? Olha o que a gente fala pra gente ainda, né? A gente se endivida com medo do que as pessoas vão pensar da gente. Isso aí eu tô falando, por exemplo, na casa, mas pode ser com outras coisas. Então, assim, as pessoas, elas têm essa dificuldade, André, de dar um passo para trás. O ego fala muito alto, né, do que as pessoas vão pensar delas. Sim. Então, essa é a pressão social agindo na vida das pessoas. Romário, qual que é a dica aí para mim não cair nisso? Eu lembro quando eu queria comprar meu carro, a Kétia, a psicóloga, sempre perguntava para mim assim, Romário, para que você quer comprar seu carro? Para quê? Porque talvez ela desconfiasse que eu estava comprando para oferecer para os outros. Então, assim, ela estava desconfiando que eu estava querendo comprar o carro para oferecer para os outros. Então, ela sempre me questionava isso, né? Então, e eu ficava me perguntando, mas quanto disso é para oferecer para os outros, né? E quanto não é, né? E realmente tinha uma parte que era, sincero com você, tinha uma parte que era ali, né? Mas também tinha outros motivos. Então, aquilo ali foi uma forma de me questionar, né? A gente tem que questionar o que a gente está adquirindo. Será que realmente eu estou comprando só para aparecer para os outros? Será que é o momento? Né? Eu quero, eu posso, eu devo, né? Acho que a gente tem que fazer essas 3 perguntinhas. Eu quero comprar, eu posso comprar, eu tenho condições de comprar e eu devo fazer isso agora. Então, essa acredito que seria uma solução aí para essa raiz aí do endividamento.
Então, ficar atento, né, com os ambientes que está andando, com a pressão, né, porque você falou que muitas vezes é até imperceptível, né? É Às vezes a difícil. pessoa ela não está percebendo que ela está sendo ali influenciada a um hábito de consumo que às vezes não é da condição dela, né? Isso. E essa nova onda que a gente está vivendo, Romário, de bets, de tigrinho, de joguinhos, de azar, de apostas, que faz muitas pessoas, na ânsia de querer ganhar um dinheiro rápido, acabar se endividando. Tem aumentado demais. Qual que é o conselho? O que você fala para nós sobre isso? Essa é a raiz que está mais em alta hoje, né? É a raiz, se eu falei que a pressão social é a mais difícil de perceber, talvez as apostas seja mais fácil de perceber, vamos dizer assim, né? Porque a gente está vendo muitas notícias aí de pessoas, inclusive, se matando, tirando a própria vida por conta desses jogos. Porque de um dia para o outro, você pode se endividar em milhares de reais, né? Sim. Então, assim, o céu é o limite para o endividamento nessas apostas. Você entra ali na sua conta do banco, você tem um limite ali de 30 mil de empréstimo, 50 mil, você pega, você joga nesse jogo, você perde, aí você pede dinheiro para um amigo, aí o salário que você ganha você tenta recuperar, aí você perde também, aí começa um ciclo, aí de vez em quando você ganha, aí você começa a acreditar que dá certo, que vai conseguir recuperar, Sim. e aí você coloca mais dinheiro, né? No final das contas você só perde, né? A chance de perder é maior, a casa sempre vence, né? Nesses jogos. Então, senão a empresa não estaria aberta. A empresa, né, ela tem que, para ela pagar, ela tem que ganhar. E a pessoa não vai criar uma empresa para ficar perdendo dinheiro, né? Então, essa é a que está mais afetando a vida das pessoas hoje. E assim, de uma forma drástica, né? Tá mudando drasticamente a vida das pessoas. E assim, qual que é a dica, Romário? Qual que é o conselho? Não queira dinheiro fácil. Assim, e aí nós estamos falando de aposta, mas fique esperto com dinheiro fácil. Porque toda vez que me soa no meu ouvido, isso aí falando na prática, qualquer coisa que soa no meu ouvido dinheiro fácil, eu já arrepio, assim, eu já fico esperto. Porque eu falo, cara, como assim? Vou colocar 100 reais no lugar, daqui a um mês eu tiro 200. Já viu isso aí? Isso não é aposta, mas é um investimento, vamos dizer assim. Aí o cara faz, que investimento que é esse que está dando 100% ao mês? Uai, nós tem lá o maior investidor do mundo, o Warren Buffett lá, que às vezes na vida dele inteira, a média dele foi 20% ao ano e o cara é o maior. Aí agora nós está falando que tem qualquer pessoa pode colocar 100 que volta 200. Uá, mas ele está meio errado aí. Então, dica dessa aí, sobre essa questão das apostas. Não busque dinheiro fácil. Né? Nem aposta, nem investimento. Toda vez que você ouvir qualquer coisa que vai ser muito fácil, vai ser muito simples, desconfie. Porque a maioria das vezes vai ser alguém tentando te passar para trás. Tinha antigamente aquelas marketing multinível, né? Sim. Que aí às vezes você compra isso aqui, aí você tem que vender para o outro, né? Que aí tinha Telex Free, né? Tinha umas empresas assim, umas pirâmides assim, né? Que a empresa não tinha lugar de onde tirar renda, né? Hoje tem marketing multinível que as empresas têm de onde tirar renda, né? Vende um perfume e tira a renda dali, né? Sim. Mas na maioria das vezes é o cara da pirâmide vendendo por de baixo que vende para o outro, que vende para o outro, que no final das contas, se não entrar mais gente na pirâmide, o negócio quebra. Então toma cuidado com promessas de dinheiro rápido. Essa é o conselho para as apostas. E não aposte, não entre, porque você vai ganhar um pouquinho. O jogo foi feito para você ganhar no começo. Justamente para te dar aquela sensação que você é diferente. Que com os outros, com você vai dar certo, com os outros deu errado. E eu vejo que esse momento da aposta, geralmente é o momento que a pessoa já está no princípio de endividamento e às vezes ela começa a aposta para poder pegar um dinheiro e quitar com alguém. Só que ela acaba entrando num buraco cada vez maior e fica cada vez mais difícil de sair. Eu estava numa roda de conversa esses tempos atrás e uma das pessoas que estava com a gente comentou que a prima dela foi internada numa clínica de reabilitação para ela não utilizar mais o celular. Então nem é questão de droga, de álcool ou qualquer coisa, mas é o vício que ela tinha no celular, inclusive vício nesses joguinhos de aposta, essas coisas, a família teve que intervir para que ela fosse internada, para que ela se curasse e se tratasse disso. Ela tem 34 anos, não é uma criança, não é uma adolescente, é uma mulher mesmo, mãe e tal,
Só que realmente hoje está muito em alta isso e é até interessante você trazer isso para a gente, Romário, porque a gente vê muitas famílias se perdendo em relação a isso. O dinheiro, ele não vem fácil, ele vem através do trabalho, através do conhecimento, através de investimentos corretos, mas ele não vem fácil. E você falou aí de conhecimento também, a falta de conhecimento é uma das raízes de endividamento também. É uma raiz, porque aí a gente está falando de tomar decisões erradas. Quando você tem conhecimento, aí nós está falando às vezes assim, vamos supor, de pegar um empréstimo para fazer um investimento e às vezes você não entender se aqueles juros que você está pegando é alto ou é baixo. Sabe, falando de conhecimento, essas decisões, vamos dizer assim, bobas que a gente toma, que no final das contas a gente não deveria ter tomado, né? Sim. Então eu vejo assim, um conhecimento que me valeu muito. A maioria das pessoas que ficam endividadas não é pelo cafezinho que você toma mais, não é pela feira que você fez, não é pelo lanche que você comeu a mais no mês. A maioria das pessoas ficam endividadas quando elas fazem grandes compras. Vamos pensar assim, é um carro, é uma viagem, é uma casa. Hoje em dia o celular pode entrar nisso aí também, porque tá caro o celular. Então essas compras mais caras é o que normalmente deixa as pessoas mais endividadas. Então, tendo esse conhecimento, na hora de fazer essas compras, não seria bom a gente ponderar mais? Então, trazendo um conhecimento prático, né? Já que eu aprendi isso, então, às vezes a gente fica lá, sendo firme. Na hora que você está no mercado, você olha todos os preços. Nossa, esse aqui está R$1 mais barato que o outro. Nossa, esse aqui está 20 centavos mais barato que o outro. Vamos pegar esse aqui. Aí você fez toda uma compra ali, no final você economizou R$50. E você acha que você é o rei da economia. Aí, mas na hora de fazer uma compra grande, você não pensa? Então, a falta de conhecimento vem aí, né, de não entender que, tipo assim, mas será que eu não vou tomar certas decisões? Eu não deveria pensar mais? Né? E buscar conhecimento. Vou colocar um dinheiro num investimento. Aí, se você tem conhecimento, você sabe que 100% de um mês para o outro já é furada. Se você estuda, você fala, cara, se eu tirar 2% ao mês, eu sou o rei. Se alguém te prometer 2% ao mês fixo, você já faz parte. Porque você estudou, porque você sabe que 2% é quase impossível você conseguir um negócio desse aí fixo. Aí só se for o agiota, aí sim, né? Mas se não for, você não vai conseguir. Então, buscando conhecimento, eu vejo que você se blinda demais. Você se blinda demais, porque você vai evitar todas as armadilhas com o conhecimento. Você falou aí a questão do supermercado, achei interessante, Amarelo. Esses tempos atrás, eu entrei no supermercado para fazer uma compra pequena e aí eu comecei a olhar, né? Centavos aqui, centavos aqui. Se eu comprar sabão em pó 5 litros, o litro sai a tanto. E tava fazendo um tanto de continha ali no meio das prateleiras. Aí economizou um pouquinho. Na hora que cheguei na frente do caixa, eu fui comprar um chocolate de R$5. Mas tudo que eu economizei lá nas prateleiras, os centavos, eu estou gastando R$5 a mais aqui. Então, será que compensa? Porque às vezes você faz uma compra de R$1.500, é a parcela de um carro, é uma parcela de uma casa, é a parcela de um celular, e da hora que você vai economizar, você economiza nos centavos. Nunca vai sanar essa dívida dessa pessoa. Então, a gente falou de falta de... Então, a gente falou de pressão social, a gente falou de cartão de crédito, a gente falou sobre jogos, a gente falou sobre a falta de conhecimento. Romário, tem uma também que é o desemprego e a renda da pessoa que diminui. Isso também afeta. Essa aí pode acontecer com muitas pessoas, inclusive eu tenho um exemplo. Né? Uma pessoa que trabalha numa empresa que a gente atende, ganhava R$3.000 por mês e ela passou a ganhar R$1.800. Que ela saiu de um emprego, ela foi desligada de uma empresa e começou a trabalhar em outra. Só que na troca de emprego, ela não está ganhando o mesmo tanto que ela ganhava anteriormente. Sim. Então, o ganho dela, a receita dela diminuiu em R$1.200 por mês. Só que ela tinha acostumado a viver com R$3.000. Nesse momento, é onde que as pessoas podem ficar endividadas. Ou seja, não viver, né, com... qual que é o aprendizado disso? Se a gente ficar vivendo com o tanto que a gente ganha, a gente vai ficar endividado.
Porque a gente não tá ainda criando blindagem nenhuma pra gente. Eu ganho 3 mil, gasto 3 mil, ganho 4 mil, gasto 4 mil, ganho 5 mil. Aí quanto mais a pessoa ganha, mais ela gasta, nunca sobra. Mais arriscado fica também. Aí vai ficando mais arriscado. Aí daqui a pouco você está ganhando 10 mil, você é desligado do emprego, e aí no outro você vai ganhar 8. Aí baixa 2 mil, mas 2 mil faz muita diferença. E aí você está vivendo com 10. Aí todo mês agora você vai ficar 2 mil negativo? Onde vai virar isso? Então, o desemprego, falando de desemprego ou diminuição de renda, né? Falando de desemprego é pior ainda, porque aí você sai de uma receita que era X e para zero. E aí, se você não tem uma reserva? Porque quando eu falo viver com menos que você ganha, é porque então você está sobrando. E se está sobrando, está guardando, está investindo. E se está investido, está guardado, numa eventual queda de renda, no eventual desemprego, você tem um respiro, né? Você tem de onde tirar. Então ali, se você tem uma reserva de emergência de 3 meses, 6 meses, e assim, nem precisa ser tudo isso. Eu lembro quando eu fui morar junto com a Amanda, minha esposa, nosso filho nasceu, a gente foi morar junto, e aí a gente tinha ali um custo de vida, mas como ela não estava trabalhando, todo mês a gente entrava num déficit ali de R$200, por exemplo. Só que nós tínhamos um dinheiro guardado que esses R$200, em vez de eu pedir emprestado para alguém, passando cartão, eu tirava do dinheiro guardado. Isso, nossa, eu durava anos. Eu poderia manter esse prejuízo de R$200 por mês durante anos. Por quê? Porque eu tinha um valor lá que guardado, não era muito, não era rico, não era rico por causa daquele dinheiro, mas você vai tirando R$200 por mês ali, nossa, dá para mais de um ano ali, tranquilo. Então, assim, a gente não precisa ter muito, mas para esses momentos é importante ter um valor. Aí eu vejo que na sua fala, Romário, uma coisa está ligada com a outra, né? Porque se a pessoa ela não consegue viver com um nível, um degrau abaixo do que ela está vivendo, ela não tem sobra. Se ela não tem sobra, ela vai ter uma despesa inesperada. Às vezes ela vai precisar ir com um cartão de crédito. Se as coisas piorar, pode ser que ela vai para um jogo de aposta como tudo ou nada agora. Ou eu ganho muito ou eu vou perder muito. E aí ela tem um desemprego. Então isso tudo, uma coisa vai ligando com a outra, né? Isso, verdade. E a última, André, a última raiz é a falta de planejamento. E a falta de planejamento também liga com aqueles exemplos que eu te dei, da casa, do carro, porque são itens grandes aí. Então, vamos dar um exemplo aí, né? Quando eu morava numa casa mais simples, a gente foi mudar para um apartamento um pouquinho melhor, né? Mas essa mudança ia aumentar nosso custo de vida. Sim. Né? E aí, eu fiz uma planilha dos meus gastos dos próximos 12 meses, da minha renda nos próximos 12 meses, e aí eu entendi assim, ó, vai sobrar. E assim, ia sobrar até um valor considerável. Só que, olhando para a nossa vida, que a gente ganha variável, aquele valor que estava sobrando, também nos próximos meses podia não sobrar. Mas então eu tinha uma margem de erro ali, de falar assim, cara, se eu mudar para essa casa, então vai aumentar meu custo de vida, mas mesmo assim vai sobrar, mas nos próximos 12 meses, se eu diminuir um pouquinho ou outro, ainda eu tenho ali uma certa... É um certo fôlego, tanto do que está entrando versus saindo, tanto do que está guardado. Então, eu fiz um planejamento. Toda vez que eu vou tomar uma decisão mais importante, eu faço uma projeção de entradas e saídas dos 12 meses. Eu sempre faço isso. Ó, vai comprar um carro? Pera aí, então o que vai entrar e sair nos próximos 12 meses? Vai comprar uma casa? Vai mudar de casa? E aí, vou aumentar meu custo de vida? Porque quando você fala de, vou alugar uma casa, isso aí vai ficar por muito tempo. Quando você vai comprar um carro, você vai ficar por muito tempo. E aí você não planeja? Aí o que você falou, a gente tende a achar que o futuro vai ser sempre melhor. Né? A gente tem esse otimismo aí, né? Só que às vezes não é. E aí, e se não for? Você vai tomar essa decisão agora? É a hora? Você vai ter um plano B se caso não der certo? Então, a 7ª raiz é fazer coisas sem planejar. Isso aí também é o que deixa as pessoas endividadas. Não projetar os gastos, não projetar as entradas, ainda mais para quem ganha variável, igual a gente. Quem ganha fixo, né, tem na cabeça ali, ó, entra todo mês isso aqui, mais ou menos todo mês sai isso aqui, tudo certo. Mas quem ganha variável, um mês entra muito, outro mês entra menos, e aí você não sabe se dá, se não dá, você vai no risco ali mesmo, se eu não fizer assim, não vou fazer, né? Aí faz errado, e aí depois às vezes tem que vender o bem, tem que dar um passo para trás. Exatamente.
Romário, muito bom o conteúdo. Eu queria que você explicasse para nós um pouco como fazer para acessar o Finanças de Valor e o que você fala no seu curso para que as pessoas que ouviram a gente até aqui e quer realmente sair do endividamento, quer realmente colocar em prática, às vezes elas vão ter dúvidas no meio do caminho. E eu sei que o curso ele é especialista em relação a isso. Verdade. Realmente em trazer a pessoa ao sucesso financeiro. Fala para nós um pouco como a gente acessar esse curso. Pessoal, o curso Finanças de Valor, né, fala sobre essas 7 raízes. Mas essas 7 raízes, ela é somente um tema dentro do curso. O curso ele tem 3 grandes pilares. Ele fala sobre a mentalidade financeira. Então, como mudar o jeito de pensar sobre o dinheiro, porque a gente aprendeu lá na infância, a gente aprendeu com nossos pais, com a pessoa que nos criou, lidar com o dinheiro de uma certa forma. Mas será que eu aprendi certo? Então, a gente já aprende a ressignificar, a mudar essas crenças, né? Entender nosso perfil financeiro, buscar equilibrar esse perfil financeiro. Depois, a gente trabalha a disciplina, né, de tomada de decisões, igual a gente falou aqui agora, de controle financeiro, de finanças do casal, ter conversas ali necessárias, transparentes, criar metas. Né? A gente tem aí um pilar que é o planejamento, que é o olhar para o futuro, olhar para a aposentadoria, né? Aprender a realmente criar um planejamento financeiro. Então a gente tem esses 3 grandes pilares, né? Mentalidade, disciplina e visão, planejamento. Né? E aí, para você acessar, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, e você vai acessar, vai entrar no Hotmart, todas as aulas estão gravadas, tem bônus de planilha, lives, e o preço é super acessível, né? Porque a gente está buscando trabalhar essa parte de democratizar o conhecimento de gestão, né? Em todas as áreas aqui na RPM, então nossa missão é democratizar, por isso que a gente está buscando vender um valor muito simbólico. Excelente, pessoal. Um ótimo curso. Qualquer dúvida também, chame a gente, pode contar conosco que nós vamos auxiliar. Romário, mais uma vez, muito obrigado por participar, conteúdo riquíssimo. Eu vejo que essa é um podcast para a gente assistir mais de uma vez e realmente, cada vez que a gente assistir, ir fazendo um raio-x da nossa vida. Às vezes a gente já sanou uma das raízes, mas ainda falta outra, pode ser que a gente vai vivendo um ciclo de voltar a uma raiz que às vezes a gente já tinha vivido antigamente, né? Só que a gente consiga ter realmente esse conteúdo cada vez mais rico dentro da gente. Muito obrigado, viu, Romário? Seja Tamo junto. bem-vindo para voltar aí sempre. Muito bom ouvir você falar. Tamo junto. Obrigado, pessoal.